Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do novo livro da Helena Ferrante, que tá aqui no meu iPad. Essa autora enigmática e querida, muito querida no mundo todo, A Vida Mentirosa dos Adultos. Esse aqui tá no meu iPad, eu li em e-book, né? Porque quem tá me acompanhando sabe que eu não tô morando mais no Brasil, eu tô de quarentena aqui no exterior, na Inglaterra. E ele me ajudou a passar por essa quarentena, me entreteve bastante nesse período que eu não posso sair de casa. E por isso que eu comprei em e-book também, né? Porque não dava pra trazer nenhum livro pra cá, nem nada. E me marcou bastante, eu gostei, mas eu tenho algumas ressalvas a fazer sobre esse livro. No final do vídeo vou falar sobre o desfecho com spoilers pra quem já leu. Então se você leu, assiste até o fim, que eu vou comentar esse final aberto e polêmico e pesado, enfim, desse livro. Antes da gente começar, por favor, se inscrevam aqui no canal, tá tendo muito conteúdo literário também, além dos temas sobre questões ligadas à deficiência, que eu sempre falo aqui. Deixem o like aqui no vídeo, que me ajuda muito na divulgação. E deixem aqui nos comentários as opiniões de vocês sobre meu vídeo resenha aqui e sobre o livro, se vocês já leram. Ah, e sigam lá no Instagram também, @filapreferencial. A Vida Mentirosa dos Adultos foi o primeiro livro que a Helena Ferrante publicou depois do sucesso estrondoso aí da tetralogia napolitana, né? A Amiga Genial e os outros que vieram depois. Eu li a Amiga Genial e toda a tetralogia, já li 2 vezes. Gostei demais, eu li uma vez sozinha e uma vez com a minha mãe. Porque, não sei se vocês sabem, mas eu tenho o hábito de, até hoje, né, uma coisa que eu conservo com a minha mãe, de fazer leituras em voz alta desde que eu era criança. Então, quando a gente se encontra, a gente, né, faz esse momento aí juntas e é sempre bem legal. E aí, como a gente não tá se encontrando tanto, ela pegou um livro que eu já tinha lido pra ela poder ler também, né, durante a semana e não só no final de semana, quando a gente se encontra e tudo mais. Então, eu sei a história de cor e salteado, gosto muito do jeito dela de escrever. Eu acho que ela, em todos os livros dela, ela consegue um equilíbrio muito perfeito entre o enredo, né, entre a peripécia, entre um novelesco, né, uma coisa que você fica preso ali no que vai acontecer depois, com quem a protagonista vai ficar, né, qual vai ser a próxima reviravolta. Ela tem muitos plot twists e ela é muito boa nisso. E ao mesmo tempo, né, no outro pratinho ali da balança, ela consegue um refinamento muito alto, né, em termos de linguagem e de imagens poéticas e do conteúdo que ela coloca ali naquela história e na organização, na apresentação das cenas, tudo mais. Não é diferente do que acontece aqui na Vida Mentirosa dos Adultos. Foi muito gostoso retornar à escrita da Helena Ferrante, né, a gente ouvir novamente essa voz familiar que tanto entretém a gente, que a gente tanto gosta. Eu queria deixar aqui louvores ao tradutor da Helena Ferrante, se eu não me engano ele se chama Maurício Santana, e é muito, muito bem traduzido, e as traduções do italiano para o português geralmente são bastante boas, você consegue ouvir uma cadência italiana, né, porque o próprio português, principalmente português paulista, meu, né? Tem muita coisa do italiano, né? E ele consegue manter algumas coisas, por exemplo, o uso do superlativo, né? Muitíssimo, lindíssimo, magérrimo, né? Ela usa muito esses superlativos e eu acho isso muito enriquecedor, assim. Ela usa de uma maneira muito legal. E a tradução mantém. E ela sempre traz mulheres muito problemáticas e muito, ao mesmo tempo, muito ricas, né? Não só, eu já li todos os livros, gente, da Helena Ferrante. Até os que ela escreveu antes da tetralogia napolitana, né? O Dias de Abandono, O Amor Incômodo, A Filha Perdida, enfim. Já li tudo e todos eles são muito parecidos e todos eles têm um ponto em comum também, que é a cidade de Nápoles e seus arredores, né? E na Vida Mentirosa dos Adultos, isso permanece. De novo, temos uma história situada em Nápoles. Esse é né, faz parte do projeto literário dela, aparentemente, né? Escrever sobre Nápoles e sobre mulheres em Nápoles.
E então vamos lá, um pequeno resumo do enredo da Vida Mentirosa dos Adultos. Giovanna é a nossa protagonista, ela tem 12 anos quando a história começa, e um dia ela tira uma nota meio baixa na escola, e a mãe dela, né, vai dar meio que uma bronca, os pais dela são pessoas cultas. Ao contrário da napolitana, a gente não tá mais situada na periferia de Nápoles, né, no bairro, né, que ela chama de um bairro inespecífico lá. Diferente da Lenu e da Lila, ela é filha de pais cultos, professores, né, intelectuais e tal. E ela mora na parte mais rica da cidade, ela fala italiano, ela não fala aquele dialeto, né, napolitano, que é todo um grande personagem dentro de todas as histórias da Helena Ferrante, já vou falar sobre isso. E aí ela ouve o pai dela, que é sim dessa origem humilde, veio ali da periferia e talvez daquele, não conheço Nápoles, gente, mas um lugar próximo de onde se passa a napolitana. E ele ouve o pai dele falando em dialeto, né, isso é importante, pra mãe dela que ela está ficando cada vez mais parecida com Vitória. Não sou eu. Bom, a grande figura misteriosa desse livro, a tia Vitória, a irmã do pai dela. E essa tia é uma figura, né, que vamos combinar que todo mundo tem na sua família, né? Que é aquele parente que ninguém fala sobre, que tem um monte de histórias, enfim, que a pessoa foi muito, assim, maldita com outras, e aqueles esqueletos no armário que todo mundo tem, toda família tem. E ela é retratada ao mesmo tempo como uma pessoa muito feia e muito má, assim, para a Giovanna, nas histórias que ela ouve sobre a Vitória, né? E ela não a conhece pessoalmente, talvez tenha conhecido quando muito pequena, mas ela não se lembra. E o mundo dela cai quando ela ouve que o pai dela acha que ela tá ficando cada vez mais parecida com a tia Vitória, e ela se olha no espelho, ela tá justamente naquela fase de entrando na adolescência, né, virando mulher e tal, e ela se olha no espelho e ela se acha muito feia, horrorosa e magra demais, e ao mesmo tempo com um peito muito grande, desproporcional ao restante do corpo, e ela olha o rosto dela e acha feio, tudo mais, e ela entra numa crise e tal, mas a história não para por aí, a história não é só sobre isso é só, assim, um gatilho pra gente entrar no enredo, de fato. E ela acaba indo conhecer essa tia Vitória, né, e a partir disso, isso vai desencadeando um monte de eventos que levam, né, ao fim, vamos entrando um monte de personagens. E a questão é, a Vitória, ela vive lá na periferia, num bairro que se chama Pascone. Me digam aí nos comentários se vocês conhecem, se alguém conhece Nápoles, a Itália, se quem é descendente e tal, algumas mais informações sobre. E as pessoas conversam no dialeto, né, que é aquela coisa da Itália, que na verdade é o italiano que se fala nos livros, na televisão, e que as pessoas cultas falam, é como se fosse uma abstração. O que as pessoas realmente falam no dia a dia não é diferente, são várias outras línguas. E em Nápoles é esse napolitano, e que soa muito pra ela quase como um palavrão, assim, você usar essa língua, porque na casa dela era aquela infância idealizada, né? Ela tinha aquele mundo perfeitinho e onde era proibido o dialeto. Na casa dela, os pais eram muito cultos e, né, obrigavam ela a usar sempre o italiano. E ela começa a entrar em contato com todo esse universo paralelo que existe dentro da cidade dela e de onde veio a família dela e toda uma família enorme que ela tem e que o pai não permite que ela tenha contato. E ela começa a perceber as mentiras da vida do pai dela e da mãe dela e muitas hipocrisias, né? E traições e coisas do passado e coisas que estão acontecendo agora, que ela, por ser meio criança, ainda não sabe, ainda não percebe, ainda não tem acesso. E é muito legal a maneira como a Ferrante usa, como eu disse que eu ia comentar, né? Como ela usa o dialeto. Ela não escreve em dialeto, ela escreve em italiano, no máximo algumas palavrinhas. E ela fala assim, fulano disse, tal, em dialeto, né? Ela não escreve esse dialeto. E essa língua tá sempre fora, tá sempre num lugar fora, num lugar periférico da escrita, né? E a Giovanna, ela faz o caminho contrário da Lenu, né? A Lenu vem desse meio periférico para o meio culto, ela sai do dialeto para o italiano. Giovanna sai do italiano
e se abre para o dialeto, para todo um mundo subterrâneo ali, né? E aquela tia é como se fosse, na minha cabeça, eu pelo menos li dessa maneira, uma incorporação de todo o que é ser feminino, do que é ser mulher, de tudo que é meio indizível, assim, dentro da feminilidade, dentro da existência feminina nessa sociedade, né? E, enfim, no ser mulher um pouco mais universal, porque a gente aqui no Brasil consegue se identificar. E a Giovanna vive nesse mundo interlinguístico, assim, né? Uma coisa meio indefinida. Às vezes ela tá pendendo pra cá, às vezes ela tá pendendo pra lá. E outra coisa que volta, né, nesse livro são uns elementos que são como se fossem talismãs, assim, digamos. Que no caso da napolitana, a gente tem as bonecas, né, que amarram toda a história, as bonecas da Lenu e da Lila. E também tem um objeto nessa história, não vou dizer porque eu acho que é um pouco spoiler, e ele tá sempre pertencendo à mulher que é mais bela, a mulher, né, quem é a mais bela de todas, aquela coisa de espelho mágico, sabe? E fala sobre, né, como a napolitana, os temas são muito repetidos, né? Sobre a competição entre mulheres, sobre a descoberta de uma sexualidade que tá começando a, né, perder todo aquele regramento antigo, né? Esqueci de falar, essa história se passa nos anos 90, né? Ao passo que a napolitana se passa nos anos 50, 60, 70, até 2000, né? Um período aí bem grande. Mas A Vida Mentirosa dos Adultos é nos anos 90. E já há uma liberdade sexual muito maior, mas são essas mulheres que estão tentando se encontrar, né? Sair de uma proibição para uma liberdade que elas ainda não sabem direito alinhavar, né? Costurar. E agora eu queria falar das minhas ressalvas. É um livro que é muito entertaining, assim, ele entretém você bastante. Você quer virar a próxima página e saber o que vai acontecer? Helena Ferrante faz isso muito bem. Deve ter assistido muita novela brasileira. Enfim, não, claro que não. Mas essa é a sensação, né, da peripécia, do próximo acontecimento, próxima reviravolta. Mas eu achei algumas temáticas muito repetidas em relação à napolitana, né? E foi um livro muito esperado, ela deve ter sofrido bastante pressão de editores para lançar um livro novo, né? Para ser vendido, para vender outros milhões de cópias e tal. E parece que, pelo menos eu tinha uma expectativa muito grande sobre esse livro. E ele me decepcionou um pouco, né? Principalmente por isso, né? Por essas temáticas repetidas, né? São muito semelhantes. Embora vistas de uma maneira diferente, né? Uma geração diferente, temos, né? Várias décadas depois. A gente tem um caminho inverso, né? Como eu falei, que a Giovanna sai de um meio culto para um meio periférico. A gente tem uma presença masculina diferente, né? Porque na napolitana, os pais, pai-homem, são figuras muito apagadas, diferente do que acontece na Vida Mentirosa dos Adultos, em que o pai dela é o amorzinho da vida dela, até que, né, tudo começa a se revelar e tal. E aí, Freud tá ali berrando pra mim da página, e ela vai e se apaixona por um menino que é, assim, cópia exata do pai dela, é um intelectual, bonito, não sei o quê, puro, namorado da prima dela, no caso, enfim, aí já estamos entrando para as complicações mais do enredo. E aí, me incomodou um pouco essa questão dela repetir também amizades femininas muito tóxicas. E é como na napolitana, né? Que Lenu e Lila se amam e se odeiam em igual medida. Muita inveja, muito passar pra trás. E eu acho que isso acontece, é real. Eu sentia muito isso na napolitana, sabe? E se você se identificar com momentos da história e coisas semelhantes, minimamente, que já aconteceram comigo e com outras mulheres. Mas ela repete isso, sabe? E essa reiteração pra mim pegou mal, sabe? Caiu de bico, desceu de bico, assim, não adianta. Porque dá a impressão que só existe essa possibilidade de amizade entre mulheres, sabe? Não é possível uma amizade genuína e tranquila, pacífica, sabe? E também, agora, spoiler, fica avisado, se você não quer, por favor, deixa o like antes de ir. E espero que tenha gostado do vídeo. Mas agora eu vou terminar com a parte spoiler, tá? Com spoilers.
Aquilo que acontece no final, né, a última cena do livro é Giovanna perdendo a virgindade com um menino que ela acha nojento, que ele é nojento mesmo, no sentido físico e no sentido de comportamento também, um comportamento muito machista, e ela vai, assim, de boa vontade, porque ela não aguenta mais aquela virgindade, e ela simplesmente vai lá, e aquilo é muito terrível, muito cru, assim, muito dolorido, e é um final bem, assim, pra mim, pelo menos, foi bem uma energia baixa, assim, um final bem... Uma história bem descendente, né? Porque ela começa toda plena, com aquela vida perfeita com os pais, e ela vai desilusão por desilusão, né? Uma depois da outra, e ela termina com essa cena que é quase um estupro, não dá pra dizer que é um estupro, porque ela poderia ter fugido dali e saído em muitos momentos, o menino muitas vezes, né, pergunta se ela realmente quer, e ela reforça isso, sabe? E eu acho que também acontece alguma coisa semelhante também da Napolitana, né? Aquela perda de virgindade da Lenô com aquele tiozão velho lá no segundo livro, enfim. E parece uma coisa de mulheres muito se punindo, sabe? Isso repetidamente, né? Ela repetindo isso nesse outro livro. Ah, eu achei tão, não sei, sabe? Quase fetichista, sabe? Pra vender essa coisa de narrativas de abuso, né? Mas, por outro lado, a gente tem que considerar que isso realmente acontece, que a perda de virgindade para muitas mulheres é uma coisa muito traumática. Mas, né, enfim, ela poderia ter evitado muito isso. E duas mulheres rejeitadas, né, a Lenô e Giovanna, sempre o cara que elas querem estar com a outra, sempre se acham menos, sempre são desvalorizadas. Eu sei que isso é uma coisa que acontece, mas tá ficando um pouco cansativo, um pouco reiterativo demais. Mas, como um todo, né, a narrativa me entreteve bastante. Teve a questão da religião também, que não é tão importante, não é tão central na Napolitana, e que aqui na Vida Mentirosa dos Adultos é bem presente. E essa coisa de introduzir o pai, né, e um papel muito importante dado ao pai e tudo mais, isso eu achei bem interessante. É um livro muito bom, gente. A Helena Ferrante é uma escritora de mão cheia, maravilhosa, incrível, sensacional, mas eu tenho essas pequenas ressalvas aí, né? Essa coisa repetitiva e reiterativa que eu acho que talvez não seja tão saudável. Fica a dica, gente, A Vida Mentirosa dos Adultos, um grande lançamento recente aqui no Brasil e desse ano no mundo todo aí, todo mundo tá comentando sobre. Leiam, me digam aqui o que vocês acharam aqui nos comentários do vídeo. Gostei muito, né? Acho que daria, digamos, 4 estrelinhas por causa dessas minhas ressalvas aí, tendo em vista toda a obra da Helena Ferrante. Talvez se eu não tivesse lido, a minha opinião fosse outra. Mas é isso, se inscrevam no canal, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aqui no vídeo, comentem, né, suas observações aí. E sigam lá no Instagram, @filapreferencial. Um beijo e até a próxima.